Bom dia, boa tarde, alunos do nono ano, ou boa noite, tá? Que eu não sei que horário que vocês vão estar vendo os vídeos, ok? Volume 2, Europa e Espaço Econômico, tá? Lembrando que quando nós falamos de Europa, lembrar que a Europa é o berço da Revolução Industrial, incluindo a Inglaterra, tá? Então, lembrando que eles passaram de uma paisagem rural para uma paisagem industrial. Lembre-se, quando a gente fala da Idade Média, né? A paisagem rural, os camponeses faziam uso de terras, porém a lei do cercamento, que é o Enclúseres, colocaram em prática o início do século XVIII e permitiram que essas terras fossem cercadas pela nobreza rural, privando os camponeses do acesso a elas, que nessa transição do feudalismo para o capitalismo, muitos senhores arredaram suas terras para a criação de ovelhas, que abasteciam as fábricas com suas lãs, e isso resultou no deslocamento de camponeses para as cidades. Em busca de outros meios de subsistência, muitos deles se tornaram operários de fábricas, tá bom? Lembrando, então, a transformação da Revolução Industrial, que sai da parte urbana, muda todo esse cenário e passa a ser um cenário mais industrial, isso modificando o cenário do capitalismo, tá? Lembrando que as técnicas desse primeiro momento são as máquinas a vapor, que vão ser desenvolvidas nesse período, nesse primeiro contato, tá? Então, portanto, o Reino Unido é o berço da Revolução Industrial, tá? Europa Ocidental, uma economia desenvolvida, tá? Os principais, né, que a gente vai ter. Atualmente, a Europa Ocidental é uma região que concentra países com algumas das economias mais avançadas do mundo, com destaque para a Alemanha, Reino Unido, França. A localização geográfica do continente favoreceu o contato com as mercadorias distantes por meio do Oceano Atlântico, do Canal da Mancha e do canal no Canal Norte, ok? Então, eles vão fazer uso do que? Da rede hidrelétrica, desempenha um papel fundamental no espaço econômico europeu, pois possibilitou escoamento das mercadorias. Notantemente pelo porto de Roterdã, rompeu possibilidade de escoamento da mercadoria, tá? Do País Baixo, com sua maioria são rios típicos de planície, por isso favoreceram mais os transportes por energia elétrica. Página 9 tem uma atividade para ser realizada, ok? Na página 9, galerinha, eu tô viajando. Página 4, página 6 tem uma atividade, ok? Dos países europeus, a Alemanha é a economia mais forte da Europa Ocidental. Ocupa ainda a posição de grande potência econômica mundial, ao lado dos Estados Unidos, China e Japão. Atualmente é o país mais industrializado do continente europeu, com destaque para os setores siderúrgico, mecânico, químico, naval, heliotécnico, têxtil, alimentício, aparelhos ópticos e farmacêutico, ok? Que são os instrumentos de precisões. A França é uma das grandes potências industriais do mundo. Suas principais características, mais tradicionais zonas industriais concentram-se no norte, sobretudo na região de Paris, e no leste, incluindo o Vale do Rio Rondano. O desenvolvimento da indústria francesa ocorreu aproximadamente 50 anos após a Revolução Industrial. Então, ele vai ter uma revolução industrial dentro dos países europeus tardio, tá? Inglaterra primeiro e França depois. Contudo, foi após o fim da Segunda Guerra Mundial que esse setor passou por grande expansão. Os fatores que mais influenciaram o desenvolvimento foram a ajuda econômica dos Estados Unidos, por meio do Plano Marshall, que estimulou a reconstrução das indústrias e a modernização da tecnologia, especialmente a mão de obra, graças ao plano educacional para qualificar a população econômica ativa. A condição integrante do mercado comum europeu atual, a União Europeia, em que estimulou o aumento da produção e o intercâmbio comercial. A presença de importantes jazidas de carvão, ferro, região do Reno. Setor industrial que mais destacam na França são siderúrgico, automobilístico, aeronáutico, químico e têxtil, ok?
Deve-se ainda ressaltar que a França conta com modernas indústrias aeroespaciais, de telecomunicações e biotecnologias. A Áustria, que possui uma economia bem desenvolvida, com destaque para o setor de serviços, dispondo abundantemente de energia hidráulica e de recursos minerais, como o ferro, setor secundário bastante sólido, como destaque para indústrias de máquinas e equipamentos de veículos e peças, setor agrícola, ocupa 1% da população empregada, mas é altamente desenvolvida por conta da utilização de tecnologia. A Suíça possui um PIB per capita por mundo, reflete-se a excelentes indicadores sociais, com baixa taxa de desemprego e de força de trabalho altamente qualificada. O setor industrial, especialmente de segmento de alta tecnologia, especialmente as máquinas de precisão. O país apresenta um setor de serviços liderado por serviços financeiros, que ocupa a maior parte da mão de obra, tá? Então ela é mais, o PIB dela a renda per capita dela é uma das mais altas do mundo. Lembrando que a Suíça é onde tem os bancos, né? Que a maioria das pessoas gosta de estar ali, né? Colocando ali guardadinho o dinheirinho, né? A Irlanda é uma economia enxuta, mas moderna, bastante dependente do comércio exterior, pois grande parte de sua riqueza provém das exportações, especialmente de hardwares ou softwares, de computadores, produtos químicos, farmacêutico, máquinas, todos produzidos em seu sólido parque industrial. Setor de serviço, que destaca o turismo, emprega 4/5 de toda a população economicamente ativa, tá? E assim por diante. Aí tem a Bélgica, que é os setores mais que se destaca, né, entre os 6 países da Bélgica, tradicional indústria textil, localiza a famosa região das Flandres, onde teve a Guerra dos 7 Anos, tá? No norte do país, os demais ramos de destaque são o siderúrgico, mecânico, metalúrgico, que situam os próximos às bacias do carboníferas. Os Países Baixos, né, que concentra a indústria do eixo, de Roterdã, capital Amsterdã, como seu governo de Haia também é considerado uma capital. Ainda em outros setores siderúrgicos, ao longo da fronteira com a Alemanha, na porção sudeste da Bélgica. Ok? Luxemburgo, os principais ramos industriais são siderúrgico, químico e alimentício. Atualmente se destaca por investimento em indústrias inovadoras na área de tecnologia da informação e comunicação, que é o TI, e a biotecnologia, tecnologias de energia limpa, entre outras. Como resultado, a economia desse país cresceu quase o dobro na média europeia de 2017. Ok? Olhar geográfico, página 11. Europa setentrional de recursos naturais, tá bom? Então aqui a gente vai falar dos países, os países mais frios, que vai ter a Noruega, que também dispõe de energia elétrica em abundante para o abastecimento de indústrias desse país. O setor secundário representa cerca de 45% das riquezas nacionais. O PIB, a atividade mineral, também tem significativa participação na Suécia. Na parcela da indústria, na geração de riqueza, 30% aproximadamente, a Noruega tem importantes reservas de petróleo, gás natural e a região do Mar do Norte. Dinamarca também conta com a reserva de petróleo do Mar do Norte, mas é bem menor do que a da Noruega. Suas indústrias concentram-se na capital de Copenhague, pertencente basicamente aos setores de construção naval, celulose, alimentício, químico e metalurgia. A Finlândia, ao contrário dos seus vizinhos, importa quase 70% dos seus recursos de energia consumidos no país, principalmente o petróleo. Suas indústrias estão concentradas na capital. Esses são ramos de papel, celulose, metalurgia, de construção naval, mecânico, eletrônico, textil e informática. Economia da Islândia tem se caracterizado nos últimos anos com alto crescimento, baixo desemprego e distribuição de renda bastante equilibrada. O resultado da política bem-estar social caracteriza o país dessa região. Turismo, pesca são destaque econômica da Islândia, assim como a indústria de manufatura da atual tecnologia atraída pelas fortes fontes de energia verde, geotérmicas, hidrelétricas baratas. Os Países Baixos, né, que é a Estônia são a industrialização dissolvida, que era um país da antiga União Soviética, no início do século de 1990, ela obteve melhores resultados dos seus vizinhos da transição para o livre mercado
e o país tem reservas de xistos betuminoso e possibilitou o desenvolvimento de algumas indústrias de base, como química, além disso, e favoreceu pelas relações com a Finlândia e a Noruega. Tá? A Letônia é indústria de grande importância da economia geral, em destaque para a fabricação de vagões destinados aos transportes de passageiros e produção de bens de consumo, como rádios, refrigeradores, assim como produtos químicos, farmacêuticos. Assim como a Estônia, o setor de serviço corresponde ao maior percentual do PIB, pregando cerca de 2/3 das forças de trabalho do país. Ok? Parte 14, faça uma leitura, olhar geográfico, tá bom? Tem uma pesquisinha aqui para vocês fazerem. 16, uma atividade para vocês realizarem, tá bom? Agora a gente vai falar dos países meridional, uma economia de contraste, tá? Que são os países ibéricos, que vai dar o quê? Espanha e Portugal, ok? Isso, Espanha e Portugal. Tá? Espanha apresenta algumas deficiências nos setores agropecuários, em parte por causa da necessidade de irrigação. Apesar da tecnologia empregada em outros entraves relacionados aos latifundiários e o reduzido investimento que dificultam o desenvolvimento agropecuário do setor, responsável por 3% da renda nacional. Cevada, trigo são as principais culturas da Espanha, além do milho, legumes, frutas, assim como Portugal. O país é um dos tradicionais produtores mundiais de vinho, de forma que o cultivo de uva é de grande importância para a economia do país. Portugal, mão de obra barata, atrai importantes investidores, principalmente do ramo de indústria pesada. Esse quadro facilitou o ingresso de países do mercado comum, como europeu, ocorrido em 1986, que contribuiu para aumentar o investimento externo e o nível de emprego, além de ajudar a melhorar alguns dos principais indicadores sociais. Apesar disso, é precisa imigração de mão de obra portuguesa para países europeus, mais desenvolvidos sobretudo para a França e a Alemanha. Por esse motivo, Portugal depende consideravelmente dos recursos enviados por portugueses residentes fora do país, além das dívidas geradas pelo turismo. Tá? Ok. Demais países, né, que é o Reino Unido, Itália com o Reino Unido, França, Alemanha, são parte do grupo dos 4 nações mais ricas da Europa. Todavia, na organização territorial do país, há uma nítida distinção econômica entre norte e sul. Ok? Página 20, uma leitura cartográfica, tá? Lembrando que a Grécia também faz parte dos países ibéricos, ok? Ela também é grande produtora de vinheda, de textil, tá? A economia é aproximadamente 12% da população grega trabalha na agropecuária, um dos maiores índices dessa região, a Europa. Essa atividade corresponde, entretanto, a apenas 4% do seu PIB. Os fatores naturais, relevo montanhoso irregular e os baixos graus de modernização fazem com que a realidade desse setor seja muito baixo, destacando o seu cultivo de trigo, milho, tabaco, algodão, uva, beterraba, frutas cítricas, além da criação de frangos e ovelha. Na Grécia também é extrativo mineral, o setor que tem maior participação da economia interna entre todos os países da região, principalmente as reservas que são de lignito, bauxita, manganésio, ferro, níquel e todas ainda pouco exploradas, ok? Página 21, uma atividade para ser realizada. E tem as Ilhas de Malta também, tá? Que é um país insular que tem uma economia agrícola e industrial pouco desenvolvida, ok? Atividade na página 22, 21 e 22. Europa Centro-Oriental, economia de transição, que é a Rússia, tá? Apesar da maior parte da Rússia estar situada na Ásia, ou centro econômico político da maior concentração da população, localiza na porção europeia do país, tá? Antiga União Soviética. Entre todas as execuções destacadas também a construção de usinas termoelétricas, base de petróleo e carvão, gás natural, hidrelétrica e aproveita a força hidráulica de inúmeros rios do país.
No setor nuclear, a Rússia dispõe de importantes reservas de minérios radioativos como urânio, tório. Após os desastres de Chernobyl, em 86, localizada na Ucrânia, mas que na época pertencia à União Soviética, o país não expandiu o seu programa nuclear. Organizações ambientalistas e população têm se manifestado contra a instalação de novas usinas nucleares, mesmo que construída na Sibéria. Tá? Então aqui vocês entenderam, a Rússia ela tem bastante hidrelétricas, aproveita as forças hidráulicas, tá? E o setor nuclear, ela não desenvolve muito porque existe um clamor popular e das pessoas voltadas a... São manifestações contra qualquer movimento de empresas nucleares. O desenvolvimento na agricultura da Rússia dificulta pelo clima frio, especialmente no norte do país, caracterizando por temperaturas congelantes durante o inverno. Com essas condições, o país não consegue atender todas as necessidades de consumo da população, o que obriga a importar muitos produtos. As principais produções agrícolas da Rússia são trigo, cevada, aveia, milho, arroz, beterraba açucareira, linho, girassol, algodão, sorgo, legumes, verduras, chá, tabaco, uva. Na pecuária destaca-se pelo rebanho de bovinos, suínos, ovinos, equinos, além de aves na pesca e a fronta russa conta com muitos navios pesqueiros, barcos frigoríficos e usinas de beneficiamento do pescado. Ok? Atividade da página 30 e 31, ok? Espero ter ajudado vocês. Até uma próxima. Beijos e até mais.